empregados. Pode ser que exista um profissional que saiba essas coisas todas juntas? Pode, mas ele sempre tem que atentar porque ele vai tender a pedir o dobro do salário, né? Porque são mais de um profissional. Já aconteceu comigo, eu falei, mas você paga pelas duas funções ou não? Né? Então, tem que evitar muito. O ideal é você construir a sua estrutura com analista, cientista, engenheiro certinho, que eles se comuniquem entre eles. Não trocar as senioridades, né? A gente não pode pedir que um profissional júnior tenha uma experiência de tanto tempo numa linguagem X aí que a gente precisa, né? Ele pode ter um conhecimento acadêmico, um conhecimento de estudo, um profissional júnior, mas eu pedi para ele que tenha experiência nessa numa ferramenta, já não é um profissional júnior, concorda? Ele já não vai querer ser um júnior, ele já é um júnior. Então, ele vai ser aí um profissional, pelo menos pleno, se ele já tiver alguma experiência. Então, quando você for falar, eu quero um profissional júnior, então vamos ter que ter ciência que eu vou ter que ter alguém para parear, né, com esse profissional para ensinar como que acontece no dia a dia da empresa e para ensinar realmente no contexto da empresa ali como funciona a ferramenta, como para a linguagem. Então, fazer esse acompanhamento desse júnior para ele crescer. Mas a gente não pode ficar pedindo, né? A gente fala muito do estagiário com experiência, né? Isso para mim é um absurdo. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado nesse ponto. A gente tem que colocar certinho. O júnior não tem conhecimento, experiência nas coisas. Ele pode ter um Excel avançado, mas a gente fala Excel, um conhecimento em Power BI, um conhecimento em R Python. É conhecimento, não é experiência. Ele pode estudar em casa, ele pode fazer dentro da pós-graduação ou da graduação dele, ele pode ter esse acesso a essas linguagens, essas ferramentas, mas ele nunca vai ter uma experiência. Ele pode ter tido, né, em outro estágio, por exemplo, mas não é legal pedir. E também, até para a gente conseguir trazer mais profissional júnior, porque hoje a gente está com o mercado com muita vaga para sênior e a gente não tem profissional suficiente. Então, a gente precisa começar a desenvolver as pessoas. Então, o ideal é que a gente faça uma vaga mais genérica, aquela vaga mais simples possível, com os requisitos realmente do que você precisa. Não coloca coisa que não precisa, vou colocar tudo, não faça isso, tá? Então, veja exatamente a necessidade da área. Não sei montar a vaga, então dá uma olhada em outras empresas, né? A gente tem empresas com boas estruturas de dados aí, tipo PagSeguro, por exemplo, a Sky tem uma estrutura grande que eu já trabalhei lá. A gente tem algumas empresas que são referências na área de dados e você pode dar uma olhada nessas vagas. Aí a gente já está passando por ponto, a gente já tem uma vaga e geralmente o que acontece no mercado hoje é que poucos profissionais se candidatam porque a gente não tem profissional suficiente. Então, a gente geralmente vai para a parte da abordagem ao profissional. Aí eu estou falando que são profissionais mais sênior, geralmente você tem que ir atrás desse profissional, ele não vem até você, é bem difícil, só se ele tiver com não está muito contente com a posição dele, pode ser que ele vá, então dê valor se ele for atrás de você, mas geralmente quando a gente recebe muita mensagem no LinkedIn, né, muita mensagem ali, chamando a gente para os processos seletivos, então como que a gente tem que abordar? Né? A gente vai abordar o profissional, então você tem que ser muito direto. Né? Eu recebo muita coisa, até para mim mesmo, ou muita gente me falando que os recrutadores não são claros, né, nas informações. Então, informa direitinho qual que é o nome da empresa, qual que é o tipo de contratação que você vai fazer, qual que é a remuneração
e qual que é o benefício. Remuneração, muita gente fala, mas aquela história do dinheiro não é tudo, mas a remuneração, você falar remuneração, já vai ajudar muito a não perder tempo, nem o seu, nem o do profissional. Né? Hoje, para mim, é muito importante, você ficar perguntando pretensão, se você perguntar pretensão, é muito chato às vezes, porque pode parecer que você está fazendo um leilão de salários entre os profissionais que você está abordando. Então, o ideal é que você tenha um cargo de salários formado na tua empresa, ou já saber qual que é a remuneração que você pode dar. Sempre tem um budget, isso que sempre me deixa bem chateada, sempre já existe um budget, então a gente tem como informar isso. Então, isso é muito importante, você ter todas as informações claras. Então, sempre também que for um profissional mais sênior, nossa, eu preciso do engenheiro de dados sênior, do analista sênior, de um analytics sênior, de um cientista sênior. Aí, você tem que ser mais agressivo, principalmente na remuneração. Eu tenho recebido bastante gente falando de recrutadores chamando, mas está oferecendo ali a média do mercado, mas o sênior ele já ganha esse valor. Por que ele vai para a sua empresa para ter a mesma condição? Não faz sentido. Então, quando você precisa, realmente, eu não consigo contratar júnior, eu preciso de alguém para estruturar a minha área, eu estou com uma necessidade muito grande, vai ter que ter uma remuneração mais agressiva. Então, o que eu falo de agressiva é ser acima da média do mercado. Tá? A gente está tendo diversas empresas aí que estão passando por muita reestruturação de cargos e salários nessa área por causa disso, porque cada vez mais a gente está tendo tem menos pessoas disponíveis que tem muitas vagas. Então, a gente precisa ser bem agressivo nesse ponto. Então, também oferecer boas condições de trabalho. Boas condições que eu falo muitas vezes um home office, né? Hoje a gente está em São Paulo, na fase vermelha, e está tudo fechado. Pedir um trabalho presencial hoje, né, na área de dados, que a gente sabe que é possível ser feito de casa, é muito ruim para o profissional, né? Para colocar o profissional em risco. Então, oferece umas boas condições, abre a mente para o profissional de teletrabalho, né, que vai trabalhar remoto para sempre. Eu sou uma profissional que sempre vou trabalhar remoto. A partir do ano passado eu já estou remoto e eu vou continuar assim. Eu gostei muito desse modelo. Eu acho que as empresas deveriam abrir mais para esse modelo de trabalho, então, porque ajuda a você conseguir profissionais de todos os estados, de outros países. Eu tive, no início do projeto de vagas, que foi antes do home office, eu tinha profissionais falando, em Brasília, falando que não tinha vaga suficiente para eles. E hoje eu tenho certeza que eles estão empregados, porque a gente tem mais gente contratando de outros estados. Então, abram bastante a cabeça para isso, porque a gente tem bons profissionais que não estão só em São Paulo, no Rio de Janeiro, tem profissional em Salvador, em Manaus, em Porto Alegre, tem tanto lugar e a gente pode conseguir suprir essa necessidade. Aqui a gente já está dentro do processo seletivo. Então, imagina que esse meu profissional ele aceitou aí participar do meu processo, eu abordei ele, eu fui direta, fui clarando as informações, ele gostou da minha vaga. Então, como que eu faço esse processo? São boas práticas, né? A gente tem que ser sempre direto nas informações dentro do processo. Então, entrevista longa, lembra sempre que esse profissional já está trabalhando. Geralmente, principalmente se for um sênior, se for um júnior, a gente tem um pouquinho mais de flexibilidade, mas geralmente são pessoas que já estão trabalhando, então tem que ser bastante direto, não pode ter muitas etapas, porque esse profissional não tem tempo disponível. Então, se ele precisar priorizar entre o trabalho dele e falar com você, ele vai priorizar o trabalho dele, porque hoje ele já tem esse emprego. Então, ele vai preferir priorizar o trabalho dele. Então, vamos colocar menos etapas aí,
ou juntar as etapas, fazer uma coisa mais fluida. Processo humanizado. Tenta falar com o profissional primeiro, antes de mandar um teste de raciocínio lógico. Eu preciso que faça um teste de perfil. Fala com esse profissional primeiro, né? Humaniza esse processo, ou faz só uma conversa. Já vai ajudar muito a você conseguir identificar os pontos que você precisa. Tem que evitar testes, cases longos. Lembrando, o profissional já está empregado, não tem muito tempo. Então, como que tem empresas que passam o teste e ainda passam com prazo? Então, o profissional fica perdido. Já tem um teste com 40 perguntas no início, depois eu tenho um case para entregar em 5 dias. Como que eu faço isso? O profissional ele não tem esse tempo, então a gente vai ter muita desistência. Então, evitar. O teste tem que ser muito claro, específico, muito rápido, e usar isso muito, se você achar que precisa realmente alguma prova, mas evitar e tentar buscar essas informações que você quer no papo com o profissional, e ser rápido no retorno das etapas, porque senão tem um monte de empresa contratando esse profissional comigo. Se eu não for rápido o suficiente, eu posso perder para uma outra empresa. Então, ser rápido, ser direto, menos etapas, humanizar bastante o processo, priorizar bate-papo para entender o perfil, o que ele já fez de desafio, e é isso. E é isso, gente. Então, muitas informações aí da área de dados. Gostei bastante de fazer essa apresentação para vocês. Eu coloquei aí no QR Code meu LinkedIn. Então, caso vocês vão ter um período aqui para fazer perguntas, eu vou responder. E vocês podem também me contatar lá no LinkedIn. Fiquem à vontade. Eu agradeço aí a Abra CD e o Roberto pela oportunidade.